Olá, meus irmãos, 28 de outubro de 2021. Estamos há quase 3 dias para oficialmente juntos comemorarmos, celebrarmos e agradecermos a Deus. A reforma protestante que aconteceu em 1517, há 504 anos, irmãos, e que foi um divisor de água. Foi um despertamento espiritual que Deus, o nosso Deus que está em missão, despertou homens e mulheres para protestar contra os ensinamentos equivocados da igreja medieval, irmãos. A reforma protestante, irmãos, depois de Pentecoste, foi o maior movimento que influenciou não só um bairro, não só uma nação, não só um país, mas não só um continente, mas o mundo todo. Foi uma época, irmãos, de protesto, foi uma época de divisão contra os ensinamentos equivocados que a igreja medieval ensinava. Foi uma época tão difícil, irmãos, que era conhecida como a Idade das Trevas, a Era das Trevas. Era a igreja medieval que tinha o poder e a autoridade e determinava o que a sociedade deveria fazer. A igreja medieval, ela ensinava como o homem deveria servir a Deus, adorar a Deus e, consequentemente, alcançar o favor de Deus, alcançar as bênçãos de Deus e a salvação de Deus. A igreja, aproveitando desse senso de culpa, esse senso de dívida que o homem tem para com Deus, ela impôs três práticas, que era a prática da penitência, a prática dos sacramentos e a prática das boas obras. Através dessas práticas, somente que o homem alcançava o favor de Deus, se reconciliava com Deus, alcançava uma maturidade, um nível de santidade que a partir daí dava essa liberdade para ela receber os favores de Deus. A igreja medieval ensinava os 7 sacramentos, irmãos, que era o culto, a prática do culto. Necessariamente o homem e a mulher precisaria estar constantemente dos cultos religiosos que eles faziam, dentre outras. E nós, a igreja protestante, irmãos, ela ensina somente 2 sacramentos. O que é o sacramento? É um ensinamento deixado por Cristo, que é uma verdade que está dentro das Escrituras e que deve ser praticada, que é a ceia do Senhor e o batismo. A igreja medieval ensinava-se que o homem alcançava a salvação através dessas práticas. Martinho Lutero, com os reformadores, irmãos, fazendo uma análise dentro de si, perceberam que eles eram incapazes de cumprir totalmente esses sacramentos. A partir daí, ele tinha insegurança, ficava em dúvida a respeito da salvação de Deus e se de fato ele tinha comunhão com Deus ou alcançava os favores de Deus. Foi a partir daí que Martinho Lutero se encontra com as Escrituras e ele entende, irmãos, que é somente a fé. É só a fé que justifica o homem. É só a fé em Cristo que possibilita o homem alcançar os favores de Deus, a salvação de Deus. É somente as Escrituras que vai orientar este homem e essa mulher. É somente Cristo que pode salvar. É somente a Deus a glória, não ao homem, não à igreja que tinha o poder, a autoridade, que tinha a formosura, a beleza, que deveria ser louvada, respeitada, mas somente a Deus. A reforma protestante, irmãos, ela traz esse marco, não só no âmbito religioso, mas ela influencia no âmbito político, no âmbito cultural, social. Na reforma protestante é desenvolvido os direitos iguais, é desenvolvido a democracia. O homem e a mulher têm o direito de querer ou não servir a Deus, de querer ou não ler as Escrituras, de querer ou não seguir a Deus. A reforma protestante traz esse divisor de água. E com esses ensinamentos, irmãos, nós tiramos um peso da nossa consciência. Porque, irmãos, se o homem é salvo pelas práticas das boas obras, se o homem é salvo através da prática dos sacramentos, se o homem é salvo através da prática da penitência, qual é a regra? Qual é a medida que vai determinar que você já praticou boas obras suficiente, que você já cumpriu suficientemente os sacramentos e cumpriu as penitências para serem salvos? Note, irmãos, que há um problema dentro disso. Quem vai dizer para você que o nível de boas obras que você já fez, o tanto de boas obras que você já fez, já está salvo? Nota que isso traz uma inconsistência, uma insegurança, uma dúvida. É exatamente essa dúvida que Martinho Lutero teve. E, consequentemente, irmãos, como fica o sacrifício de Cristo? A obra de Cristo? Ora, se o homem é salvo pelas práticas das boas obras, pela prática dos sacramentos, pela prática das penitências, qual a necessidade da morte de Cristo? Qual a necessidade da vinda de Cristo? É por isso que nós dizemos somente Cristo. E nessa última semana nós estamos conversando sobre somente as Escrituras e somente a Deus glória. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Talvez, irmãos, você tenha se sentido culpado ou endividado. Queria estar praticando mais boas obras, né? Queriam estar praticando
fazendo as boas obras, servindo ao Senhor, e se sente culpado e talvez se sente até barrado de receber o favor de Deus. Irmãos, não se sinta culpado, porque Cristo já pagou o preço. Eu e você agora devemos viver essa liberdade em Cristo. E eu deixo aqui a passagem do segundo livro de Samuel, capítulo 24, conta a história do rei Davi. O rei Davi que teve grandes vitórias, grande prosperidade em seu reinado. No último capítulo vai dizer que ele se ensoberbeceu, se orgulhou, olhou por todas as suas conquistas, quis fazer o censo, fazer a contagem para saber o quanto ele tinha em suas mãos. A Bíblia diz que o Senhor traz uma repreensão para ele por conta desse orgulho, porque ele achava que era a força dele, o braço dele que conquistou todas as coisas. E aí Davi percebe, irmãos, Davi cheio da graça de Deus se arrepende e percebe que somente a Deus a glória. Tudo que eu e você somos e recebemos não é porque somos bons, é porque o Senhor é misericordioso e a glória deve ser dada a Ele. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te fortalecer, irmãos, nesse dia, te dando paz e graça,